Rodando aqui. Bom, pessoal, agora sim, boa noite a todos, formalmente. Ok? Esse é o nosso último encontro de 2021, do nosso grupo de estudos aqui do Seminário Jonathan Edwards. E esse ano nós estamos vendo, a gente teve só 4, esse é o quarto encontro, né? Vai ter só 4 encontros, e eu decidi então trazer temas relacionados à Bíblia, né? Alguns temas extremamente importantes em relação ao que a gente precisa crer e como a gente deve abordar as Escrituras, ok? E ano que vem, então a partir de fevereiro do ano que vem, são 10 encontros por ano, de fevereiro a novembro, nós vamos ver um teólogo por ano. Okay? Então, ano que vem, a gente vai ter uma leitura comentada das Institutas de Calvino. Então, ano que vem, Calvino, depois, 2023, Lutero, Agostinho e por aí vai, até Deus nos dá graça. Tá bom? Então, nesse ano, e antes de eu entrar no assunto, normalmente a gente não faz comentários e perguntas aqui com os alunos na exposição, a gente faz depois, mas hoje os alunos são liberados aí para fazer perguntas e comentários durante a exposição. Ok? O que a gente viu então esse ano? Primeiramente, a gente viu sobre o que é hermenêutica teológica, e eu falei para vocês que essa é a aula mais importante de todas. Então, aqui no grupo de estudos, eu nunca vou dar uma aula mais importante que a primeira, que está lá no canal, todas as aulas estão no canal do YouTube do Seminário Jonathan Edwards. Ok? Então, quem não viu, veja lá, hermenêutica teológica, como interpretar a Bíblia teologicamente falando. Tá bom? Essa é a aula mais importante de todas. Depois a gente viu a relação da interpretação bíblica com uma teoria linguística chamada atos de fala. E eu quis trazer para vocês essa teoria dos atos de fala, porque quando vocês começarem a ver ou a ler teologia contemporânea, vocês vão ver que muita gente, e muita gente boa na teologia, vai ser influenciada por essa teoria dos atos de fala. Praticamente todo mundo da hermenêutica teológica que a gente viu na primeira aula, e muitos outros. Até na filosofia cristã, você tem pessoas ali sendo influenciadas pela teoria dos atos de fala, então eu quis introduzir vocês nessa teoria para isso. Está também lá gravado, e no último mês a gente viu em outubro sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. A gente viu especificamente uma passagem extremamente difícil, que foi Oséias 11:1 em Mateus 2:15. A gente viu todas as dificuldades que essa citação traz, e a gente solucionou esse problema com a ajuda do Greg Bill, né, do teólogo Greg Bill. A gente viu que quando um apóstolo ou Jesus cita o Antigo Testamento, eles têm todo o contexto do livro e do cânon do Antigo Testamento em mente, ok? E nós que não temos conhecimento suficiente de contexto, é por isso que a gente tem que cavar. E quando algo parece irreconciliável, parece uma coisa assim, irrespondível, né? Por que ele citou essa passagem aqui? Normalmente, e 100% das vezes que eu já vi, quem cava fundo na citação do Antigo Testamento no Novo acaba solucionando e vendo, olha, ele tem todo esse contexto em mente. Então a gente viu que Mateus tinha todo o contexto do livro de Oséias, o uso de Gênesis e Êxodo em Oséias, tudo isso influenciou a citação de Mateus 2,15. E na aula de hoje nós vamos ver sobre a relação da teologia bíblica com a teologia sistemática, de forma bem breve e bem introdutória. Depois, se vocês quiserem aprofundar, vocês façam a pós-graduação em teologia sistemática, que foi lançada agora, essa semana, se eu não me engano, e lá vocês vão ter um módulo inteiro só sobre a relação da teologia bíblica com a teologia sistemática. Ok? Então, nós vamos fechar esse ano, então, vendo a relação da teologia bíblica com a teologia sistemática, e no final da aula, na segunda parte da aula, que vai ser bem breve a primeira parte, a gente vai ver sobre um estudo de caso. A gente vai pegar um livro da Bíblia, que ninguém acertou quando eu fiz a enquete no grupo. A gente vai pegar o livro de Provérbios e ver como o livro de Provérbios é usado na teologia sistemática e como o livro de Provérbios, especialmente Provérbios 8, é usado na teologia bíblica, especialmente a gente vai ver o uso dele em Colossenses 1, e quais são as nuances e diferenças, então, de Provérbios 8 na teologia bíblica, na teologia sistemática, se eles conversam, se há algum diálogo, se há alguma possibilidade de diálogo, porque muita gente, muito especialista em Antigo Testamento, vai falar que não. Então, eu gostaria de trazer essa aula também para quando vocês lerem uma teologia mais pesada, vocês terem um respaldo maior para essa relação. Tudo bem? Então, bora lá, bora começar então. Teologia bíblica. Quando a gente fala em teologia bíblica, a gente não está usando o termo bíblico como um adjetivo para qualificar a teologia no sentido assim. A minha teologia é bíblica e a teologia da prosperidade não é bíblica. Não é esse o termo. E você pode usar. A teologia daquela igreja é bíblica, é de acordo com a Bíblia,
e a teologia daquela igreja não é bíblica, não é de acordo com a Bíblia. Mas na teologia, quando a gente fala teologia bíblica, a gente está falando de uma área dentro da teologia, talvez a mais importante, segundo a minha perspectiva. O que é o estudo da teologia bíblica? É você pegar cada parte da Bíblia e interpretá-la em seu todo, ok? Então, você pode fazer isso com a Bíblia inteira, você vai ver de Gênesis a Apocalipse, qual que é o tema da Bíblia, como um tema se desenvolve na Bíblia, ou você pode pegar um autor específico e ver como esse autor está dentro do contexto canônico de toda a Bíblia, ok? Então, por exemplo, fazer teologia bíblica do templo, ok? O que você vai fazer teologia bíblica do tempo? Você não vai pegar versículos isolados e formar uma teologia bíblica do tempo. Você vai fazer um negócio que é chamado de diacrônico. Okay? O que é um diacrônico? É algo que é através do tempo, né? Dia em grego é através e cronos é tempo. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar de Gênesis a Apocalipse na ordem, né, da revelação bíblica e ver como esse tema foi desenvolvido e desenrolado ao longo da história da redenção. Então, o templo começa com o Éden, ok? Depois você tem alguns prototemplos ali, a Arca de Noé, quando Jacó deita ali numa pedra fugindo de Esaú, ele sonha com aquela escada e anjos de Deus subindo e descendo nos céus abertos. Quando ele acorda, ele fala que é o que ali? Betel, né? A casa de Deus, o templo de Deus. E ele fala, esse lugar é terrível. Por quê? O que é o templo? É o lugar onde Deus se encontra com os homens, com a humanidade. Ok? Depois o Sinai é um templo, e depois você tem finalmente a construção do tabernáculo. Salomão constrói o templo é destruído, Cristo Jesus é o novo templo, todo o templo do Antigo Testamento aponta para Cristo, Cristo é o local do encontro de Deus com os homens, e a igreja, por estar unida a Cristo, agora é o templo do Espírito, e quando Cristo voltar, então, toda a criação vai ser restaurada como um grande templo, um grande lugar da presença de Deus para todos nós. Então, isso é fazer teologia bíblica do tempo. Você pegou um tema bíblico e viu como ele se desenvolve de Gênesis a Apocalipse. Você pode fazer isso com qualquer tema bíblico. Imagem de Deus, atributos de Deus, Cristo, Espírito Santo, igreja, e por aí vai. Ok? Entenderam? Então, por exemplo, eu quero estudar Isaías a partir... Peguei um aleatório que me veio à mente aqui. A partir da teologia bíblica. Então, você vai pegar o livro de Isaías e vai ver como ele usou o material anterior a ele, como Isaías usou Gênesis, Êxodo e por aí vai, e como Isaías influenciou o material depois dele. Então, o uso de Isaías nos profetas menores, o uso de Isaías no Novo Testamento e por aí vai. Entenderam? Você contextualiza, então, cada parte. Então, vocês viram que é uma tarefa hercúlea da teologia bíblica, certo? Alguém quer falar aí? Estou ouvindo o microfone ligado? Não? Beleza. Isso, então, é teologia bíblica, ok? Isso é estudar teologia bíblica, que começa ali no século XVIII com um cara chamado Gabler, né? Só que o Gabler ele começa assim bem em um viés bem iluminista, assim bem complicado, e depois ela foi se desenvolvendo. Ela ganha muito corpo com um teólogo reformado chamado Gerhardus Voss, e hoje você tem aí dezenas e dezenas de livros sobre a teologia bíblica. E a teologia sistemática é você pegar todo o material bíblico, então, e organizar por temas, com uma coerência. Então, na teologia sistemática, você tem lá, alguns começam com Deus, outros começam com as Escrituras, não tem problema, a ordem não importa muito. Você quer falar, Viviane? Levantou a mão? Eu quero fazer uma pergunta. Você está me ouvindo direito? Manda. A teologia bíblica, ela pega um tema e vê como a Bíblia inteira trata esse assunto. Mas eu tenho a impressão de que uma pregação temática é algo muito ruim. Como você diferencia esse estudo da teologia bíblica para uma pregação temática? Porque assim, quando é uma pregação temática, a impressão que tá é que eu escolho um tema e penso a Uhum. Bíblia a partir desse tema. Isso não é. Como que você difere isso da teologia bíblica? Não tem relação necessariamente uma coisa com a outra. Você não precisa associar uma coisa com a outra. Você pode fazer uma boa pregação temática se você seguir o tema bíblico corretamente, você pode fazer uma péssima pregação temática e pegar uns temas aleatórios. Eu não prego tematicamente, eu só prego expositivo, então eu vou verso por verso, do começo ao fim de um livro na minha igreja que eu pastoreio, ok? Mas
cada pregação minha, cada versículo que eu prego, cada parágrafo que eu prego, eu coloco dentro do contexto bíblico como um todo. Então, eu faço teologia bíblica dentro da pregação expositiva, ok? Se algum seminarista nosso, ou alguém que está nos ouvindo depois, usar pregação temática, está fora do meu alcance, mas você pode fazer isso de forma bem bacana. Você foi chamado para pregar num lugar, você não quer fazer uma exposição porque você vai empreender muito tempo que você não tem explicando o contexto, você pegar um tema. E você tem como fazer isso a partir de uma teologia bíblica robusta, se você tem uma teologia bíblica robusta, ou você pode fazer uma coisa assim bem superficial, bem horrorosa assim. Isso se aplica também à pregação expositiva também. Você pode pregar verso por verso, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, de relação de causa, ok? Sim. Então, a teologia bíblica ela seria um recurso muito bom para uma pregação temática. Eu preciso dela para fazer uma pregação temática de qualidade. Eu diria essencial, essencial. Obrigada. Mas eu aconselho vocês a labutarem na pregação expositiva, ok? Mas é só um conselho meu. Então, a teologia bíblica e a teologia sistemática ela é diferente. Então, ela vai organizar o seu material de forma diferente. Ela não vai do começo ao fim da Bíblia, necessariamente. Então, ela vai pegar por tópicos de coerência. Então, você começa com Deus ou com a Bíblia, atributos de Deus, providência de Deus, criação, etc, etc. E aí você vai, ser humano, Cristo, ou ser humano, queda, redenção, Jesus, Espírito Santo. Então, vocês viram que são tópicos que mais ou menos têm uma coerência de sequência, igreja e, por último, fim dos tempos. Tudo bem? Então, você organiza todo o material bíblico a partir de uma lógica, de um sistema. Tudo bem? E a teologia bíblica ela não vai estar preocupada em colocar isso num sistema, mas em ver como que a Bíblia desenvolve isso de Gênesis a Apocalipse. Tudo bem? Mas, pessoal, aí é que tá. A teologia sistemática, ela não vai dialogar apenas com a teologia bíblica. Hoje, a gente vai ver só sistemática e bíblica. A teologia sistemática, ela é a coroa da teologia. Okay? Ela é o ápice da teologia. Ela vai dialogar com tudo que vem antes dela. Então, exegese, teologia bíblica, e aí envolve teologia do Antigo e do Novo Testamento. Teologia histórica. Que parte da teologia histórica a teologia sistemática dialoga? Toda ela. Desde os pais da igreja, desde Clemente de Roma, até os nossos dias. Ok? Patrística, medieval, reforma, pós-reforma, modernidade, pós-modernidade, contemporaneidade. E aí você vai dialogar com todas as teologias contemporâneas, teologia negra, teologia da libertação, teologia feminista e todas as teologias que a gente tem que são deturpações, mas você precisa conhecer, porque você precisa dialogar com elas. Ok? A teologia sistemática vai dialogar com a filosofia, com a apologética e também, pasmem, para vocês ficarem desesperados mesmo, com as outras religiões. Porque a teologia sistemática ela vai dar o diálogo final e vai dar o decreto final. Olha, isso é verdade nas outras religiões, isso é falsificação, isso é mentira, isso não tem nada a ver. Para criar essas pontes. Então, a teologia sistemática é o máximo, não tem como ir além da teologia sistemática. Então, ela vai abarcar todo mundo. Então, se você está pensando em ser um teólogo sistemático, você é o cara que mais vai trabalhar na vida, na academia teológica. Ok? É desesperador? Você vai querer desistir? Vai, mas não tem o que fazer. Ok? Então, tem gente que fala, bom, não tem mais nada para fazer na teologia sistemática, porque tem 1 milhão de teologia sistemática. Não, tem muita coisa para fazer para a teologia sistemática que precisa ser feito e ainda não se fez. E cada geração tem que produzir muitas teologias sistemáticas, porque cada geração vai dialogar com novas teologias, novos desafios, novas filosofias e por aí vai. Ok? Entendido essa parte de definição? Tranquilo? Pode falar, Diego. Esse estudo da teologia bíblica, ele é feito da forma diacrônica, né? De acordo com o cânon, ou ele é um diacrônico histórico? Canônico ou histórico? Perfeito. Depende do autor. Tem autor que ele gosta de ir cronologicamente. Então, ele não vai assim, depois de, vamos supor, ali no livro, na época dos reis, então ele inclui Isaías ali no meio, entendeu?
Tem autor que gosta de trabalhar com a divisão da Bíblia hebraica em Tanakh. Então, é a Torá, o Nevim e o Ketuvim, que é eu gosto muito da divisão hebraica do Antigo Testamento, porque, do ponto de vista literário, é riquíssimo, ok? E tem gente que vai seguir a Septuaginta, que é o que a gente segue, né? Que é a ordem que a gente segue aí de Gênesis a Malaquias. Não tem problema nenhum, eu não vejo problema em variar. Eu comecei a ler um livro agora de escatologia bíblica, então o cara vai de Gênesis a Apocalipse sobre escatologia, tem 1000 páginas o livro, né, uma coisa assim monstruosa, e ele segue o cânon, mas nos profetas e nas cartas de Paulo, ele segue cronologicamente. É uma opção dele, não tem problema nenhum, entendeu? Então, na página do profeta lá, ele vai cronologicamente, depois ele sai o cânon, e aí no Novo Testamento ele pega lá os evangelhos, que são depois de Paulo, vai primeiro, depois Paulo ele vai cronologicamente, aí as cartas e Apocalipse. Entendeu? Então, cada autor faz de um jeito. Tudo bem? Beleza. E aí, pessoal, quando a teologia bíblica e sistemática dialogam, a teologia sistemática ela precisa de alguns pressupostos para ela existir, para ela conseguir se fazer, né? O primeiro pressuposto da teologia sistemática em cima da teologia bíblica é que a Bíblia é a palavra de Deus, obviamente, a gente sempre pressupõe isso, primeira aula a gente viu isso, e que a Bíblia existe uma unidade e uma diversidade, ok? Então, é necessário pressupor que existe na Bíblia uma diversidade muito grande de gêneros, de tema, de história, de contextos históricos, de propósitos específicos, mas dentro dessa grande variedade, que é os 66 documentos da Bíblia, você tem uma unidade, ok? Então, os teólogos liberais, eles têm muita dificuldade em produzir teologia sistemática porque eles não acreditam na unidade da Bíblia. Okay? Eles não acreditam na humanidade, então o Pentateuco foi escrito por vários autores ao longo de vários séculos, alguém lá no século IV a.C. juntou tudo, então não tem uma unidade nenhuma no Pentateuco, a não ser uma unidade editorial. Então o cara não vai conseguir produzir uma teologia sistemática de jeito nenhum, nem uma teologia bíblica, ele vai pegar fragmentos ali e fazer análises microscópicas em textos. Okay? Então, para se fazer teologia sistemática, você precisa pressupor que dentro da grande diversidade das escrituras existem unidades coerentes. E aí você vai pressupor que em meio a, sei lá, 40 autores, mais ou menos, você tem ali um autor divino por trás de tudo isso. E isso é o que dá unidade para a Bíblia, ok? Se você perde essa autoria divina das escrituras, você perde a unidade da Bíblia, porque é impossível 40 autores em 2000 anos escrevendo em contextos diferentes produzir uma unidade. Isso é absolutamente impossível do ponto de vista humano. Nunca se fez uma coisa dessa. Ok? Maomé, o Corão foi escrito por um homem, Maomé, e ele consegue se contradizer. Então é impossível 40 homens em 2000 anos ter uma unidade se não tem um autor supremo e final por trás, que é o próprio Deus. Ok? Então a teologia sistemática ela pressupõe unidade e diversidade das escrituras. E a diversidade, pessoal, é também muito importante, porque o teólogo sistemático ele precisa estar atento para ouvir os diversos modos que Deus falou nas Escrituras. Deus não falou em forma de teologia sistemática, senão não precisaria escrever mais nenhuma teologia sistemática depois da Bíblia. Deus falou de diversas formas, como Hebreus 1 fala, né? Antigamente, aos pais, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, agora, nos últimos dias, ele tem nos falado pelo Filho. Então, o teólogo sistemático precisa dar ouvido a um poema, a uma narrativa, a uma lei, a um provérbio, que mais que tem? A uma parábola, a uma literatura apocalíptica, a uma literatura profética, a uma carta, para ele, então, conseguir dar uma unidade. Porque a gente tem essa tendência de pegar só frases, né, e proposições e frases, e não dar ouvido à teologia, aos gêneros literários da Bíblia. Okay? E é por isso que eu escolhi provérbios, para a gente ver como provérbios é usado na teologia sistemática, porque é um gênero que foge muito. O gênero preferido da teologia sistemática é a carta, né? As cartas de Paulo ali bem estruturadinha, né? Bem bonitinha, mas o teólogo sistemático se dá ouvido a cantares, aos salmos, aos profetas, ao Apocalipse,
e aí extrair a unidade desses livros dessa forma. Beleza? Segunda coisa que o teólogo sistemático precisa pressupor é o mínimo de lógica. Ok? E a lógica que foi divinizada no iluminismo, na era moderna, ela está sendo completamente destruída pelo pós-modernismo. Então, na era pós-moderna, não existe essa de lógica. A lógica é apenas uma construção e uma invenção humana. Não é algo dado na realidade a priori. Okay? Então, o que é lógica? Lógica, em sua essência, em seu núcleo, é identidade e distinção. Ok? Então, quando você olha para Deus e fala, olha, existe uma unidade divina em três pessoas distintas, você está aplicando o raciocínio lógico à informação bíblica sobre quem Deus é. Ok? Então, é você distinguir as coisas. Então, o encontro entre a lógica e o material bíblico, entre a lógica e a fé, produz a teologia sistemática. Ok? Por que que não o teólogo pós-moderno também não consegue, assim como o teólogo iluminista, não consegue produzir uma teologia sistemática? Porque ele não crê na lógica. Ele não crê num sistema lógico que é dado na criação. Ok? Então, se o modernismo absolutiza a lógica, a razão, o pós-modernismo vai falar assim, a razão não está com nada, o ser humano caminhou para a utopia, o resultado foi 2 guerras mundiais, então a razão não existe. O Jacques Derrida vai falar, né, não existe um logocentrismo, não existe uma coisa centrada no sentido, da razão, que se refere a algo além da palavra. O que existe é só uma multidão de referências que se perdem. Não existe uma lógica, não tem como estruturar as coisas. Então, os teólogos pós-modernos, quando você vai ler eles, é muito bonito, eles usam a linguagem de forma muito bonita, mas eles não estão nem aí para coerência. Você vai ler, né, Foucault, Derrida, eles não estão nem aí para coerência, porque a coerência já morreu para eles. Ok? Então não adianta você falar assim, você está se contradizendo. Eu quero falar assim, não acredito nessa coisa de contradição, eu posso mudar de ideia a hora que eu quiser. Entenderam? E isso influencia a teologia. Isso com certeza influencia a teologia. Então precisa pressupor unidade e diversidade de escrituras, pressupor um mínimo de lógica e de coerência nessa unidade e diversidade e muitas outras coisas. Eu só pincelei algumas coisinhas para vocês começarem a não, acredito que todos vocês já sabem disso, mas colocar em termos claros fica mais fácil da gente trabalhar. Tudo bem? Então, alguma pergunta dessa parte para a gente passar para Provérbios 8? Tranquilo? Vamos abrir lá Provérbios 8, então, pessoal? Vamos ler o texto bíblico? E a gente vai trabalhar com o Provérbios 8, depois foi usado na teologia sistemática e depois é usado no Novo Testamento, especialmente em Colossenses. E aí, o que eu vou precisar? Que vocês depois, quem não leu, leia o artigo que eu escrevi, que foi publicado na revista do nosso seminário. Entre lá no site Seminário, revista, e procurem lá o uso de provérbios em Colossenses 1. Eu não vou repetir o artigo aqui, porque está lá para vocês verem, eu vou pressupor ele para a gente caminhar. Então, se ficar muito confuso, você ficar assim, nossa, o William viajou agora, vocês leem o artigo depois. Se você ainda achar que eu estou viajando, provavelmente não vai acontecer, vocês podem me procurar no privado depois. Tá bom? Provérbios 8, 22 ao 31. Todos acharam? Famoso texto aí da sabedoria. Diz assim: O Senhor me criou como o primeiro das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigo. Foi constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Foi gerada antes que houvesse abismos, antes ainda que houvesse fontes cheias de água. Nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele estabelecia os limites do mar, para que as águas não ultrapassassem sua ordem, quando traçava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo, alegrando-me no seu mundo e tendo prazer nos filhos dos homens. Ok? Contextualizando, pode falar, Diego. Qual versão que você está usando?
A21, Almeida século XXI. Você está usando qual aí? Ara. Ara. Eu não tenho a 21 ainda. Ok, não tem problema. Um pouquinho de contexto para vocês. No livro de Provérbios, você tem duas mulheres. A Senhora Sabedoria, se a gente pode chamar ela assim, e a Senhora Loucura. Ok? E as duas estão o tempo todo chamando a sua audiência para seguir elas. Você vai ver isso o tempo todo. Então, Provérbios 1, Provérbios 3, você vê a sabedoria lá na rua, gritando para os filhos dos homens para eles virem segui-la, porque seguir a sabedoria existe deleite, vida, desfrute, etc, etc. Existe uma vida boa a ser desfrutada. E, por outro lado, você tem a senhora Loucura, uma outra mulher, que ela é também a adúltera, aqui de Provérbios, que está chamando o pessoal para segui-la. E aí Salomão vai falar, olha, se você seguir a mulher adúltera, o fim do caminho dela é morte, destruição, etc, etc. Ok? Provérbios 8 e 9, especialmente 9, essas duas mulheres estão no alto de um monte, porque era no alto de um monte que se adorava, no alto do monte que se deu a Torá, e era nos altos dos montes, se vocês lembram do Antigo Testamento, que se adoravam os ídolos. Então, a Senhora Loucura, como um ídolo, ela está no alto de um monte, chamando as pessoas para ela. Então, a idolatria é a loucura que leva à imoralidade, ao adultério, que leva à morte. Por outro lado, a sabedoria, que é a Torá, que é a lei de Deus, ela leva para a vida, e uma vida abundante, aqui em Provérbios. Então, o tempo todo, o sábio e o louco, o sábio é quem segue a senhora sabedoria e o louco é quem segue a senhora loucura. Só para a gente contextualizar, ok? E aqui, a sabedoria de Deus, como atributo, ela é literariamente personificada. Existe uma personificação poética do atributo da sabedoria de Deus como criadora do mundo. Em outras palavras, como que Deus criou o universo? Ele criou com sabedoria. Isso que vai falar. Então, a senhora sabedoria é tão elevada, ela é tão mais elevada que a senhora loucura, que ela é o princípio pelo qual Deus criou todas as coisas. Ok? Existem várias dificuldades a nível textual aqui, eu vou ver só uma delas com vocês. No primeiro versículo, já começa com dificuldades, depois, no meu artigo tem mais explicação mais técnica lá. Verso 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras. O termo criou aqui, ele pode ter pelo menos três sentidos. Criar, pertencer ou adquirir. Estou citando de cabeça aqui, quase que eu esqueci. Criar, pertencer ou adquirir. Então, você pode falar, alguém tem alguma dessas traduções aí? Pertencer ou adquirir? Qual que é a sua, Diego? Pode falar. A minha é de pertencimento, né? Possuía. O Senhor Isso, me possuía no início da sua obra. Perfeito. Marcelo, pode falar. A mesma do Diego. A mesma do Diego, né? O Senhor me possuía. Ok, não tem problema. Normalmente, em todas as vezes que esse verbo aparece em Provérbios, significa adquirir, mas ele também pode significar possuir ou pertencer e criar. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui hermeneuticamente falando? Pode falar, Diego. Não é o mesmo verbo de Gênesis 1, né? Não é a mesma coisa. De criar ali no sentido de também dar forma, também pode ser essa questão de Lá não é a mesma coisa. É o verbo barar, né? Uhum. Aqui é o verbo canar. Ok? Uhum. Tá, não é o mesmo verbo, mas assim... O sentido é diferente. Não tem essa. Você tem domínios semânticos que as palavras podem se parecer, entendeu? Então, não tem problema você criar aqui, fazendo alusão a Gênesis, porque o texto está baseado em Gênesis 1 e 2, né? Quando Deus criou as águas, estava lá, etc. Não tem problema não ser o mesmo grafia, né? O mesmo verbo, não tem problema. Mas, primeiro, vamos lá. Se você opinar pelo verbo criar, não tem problema, você pode fazer isso. Mas você vai precisar falar que isso é simbólico e metafórico. Porque se você usar um mínimo de lógica, a sabedoria de Deus como atributo não pode ser criada. Porque pensa comigo, se Deus precisa criar a sabedoria, quer dizer que ele não é sábio. Se ele não é sábio, não tem como ele criar a sabedoria. Estão entendendo? Então, é um criar que não é um começo no tempo, não é uma criação como a gente cria nossos filhos, como a gente cria uma coisa assim que a gente faz. Está dizendo aqui de forma metafórica que ela existia antes da criação do mundo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, eu nasci, eu fui criada
mas não é uma criação no mesmo sentido da criação do mundo. É uma criação que ele faz uma analogia ali, mas não é uma criação nesse sentido, no sentido de que começou a existir, ok? No sentido de que ela é uma filha de Deus, no sentido que ela está em Deus, ok? Isso é uma linguagem poética. Essa é a dificuldade que você vai ter se você abraçar o verbo criar. Muitos estudiosos do Antigo Testamento abraçam. O verbo possuir talvez seja o melhor. E o Senhor me possuía. Então, Deus possuía sabedoria, ele tinha sabedoria eternamente, porque ele é eternamente sábio, ele não pode mudar, ele não pode começar a ser sábio, ok? Então, essa é uma linguagem poética. E aí, mas isso não muda a nossa analogia, porque você vai ter outros verbos, verso 24, eu fui gerada, verso 25, eu nasci. Então, não é literal, é uma forma poética de falar que ela existia antes da criação do mundo, ok? E se você opinar pelo verbo adquirir, você precisa tomar um cuidado. Por quê? O pessoal, os especialistas em provérbios que usam, por exemplo, Michael Fox, que usam o verbo como adquirir, vai falar o seguinte: olha, Deus é o padrão para Israel. Então, se Deus quer que Israel adquira sabedoria, o próprio Deus, então, ele adquire sabedoria, mas é uma aquisição qualitativamente distinta. Porque Deus adquire a sabedoria eternamente, se a gente pode usar categorias assim, e Israel adquire sabedoria a partir do momento que ela segue a Torá, segue a vontade de Deus, etc, etc. Vocês viram que existem várias dificuldades aqui logo no primeiro versículo do nosso texto, né? Mas o que a gente pode ter certeza? Que a sabedoria não começou a existir. Isso é uma personificação literária da sabedoria como atributo de Deus. Ok? E aí, como você tem uma personificação literária, a sabedoria então descrita como uma mulher, então, dentro desse gênero poético e proverbial, ele usou a metáfora do nascimento. Mas não quer dizer que ela comece a existir. Senão você cai num teísmo aberto, que Deus evolui. Né? Ele não era sábio, ele virou sábio do dia para a noite, quando ele começou a criar tudo. Beleza? É só isso que eu gostaria de pontuar aqui no texto, senão a gente não vai ter tempo. Como que os teólogos sistemáticos usam o livro de Provérbios? Eu fiz um levantamento aqui para a gente começar a conversar, ok? E aí, parte da nossa aula aqui, eu dei o primeiro modo de pós-graduação em teologia sistemática é comigo. Então, uma das aulas eu fiz um levantamento completo de como os teólogos sistemáticos usavam o livro de Provérbios. Eu fiz um recorte para nós aqui começarmos a entender, ok? Para vocês terem uma noção, por exemplo, dois teólogos sistemáticos muito importantes do século passado, que é o Charles Hodge e o Herman Bavinck. Já ouviram falar? Charles Hodge e Herman Bavinck? Século XIX e século XX, ok? Eles têm quase o mesmo tamanho ali, então, sistemática, 3, 4 volumes cada um, né? O Hodge, ele cita 12 textos de provérbios, e aí, com algumas repetições, ele vai citar provérbios 19 vezes. E o Bavinck, ele cita 102 textos sem repetição, e com repetição é 161 vezes. Só fazer um breve levantamento aqui, ok? Um teólogo chamado Robert Sherman, ele analisou a obra do Karl Barth, eu falo Karl Barth, é um dos teólogos sistemáticos mais importantes do século passado, e ele vai mostrar no artigo dele, que depois eu disponibilizo para vocês, sobre o uso de Jó e da literatura sapiencial em Karl Barth, mostrando que é de extrema importância para o Karl Barth o livro de Provérbios, de Jó e a literatura sapiencial. E um outro estudioso ainda chamado John Bolt, só de curiosidade, ele vai falar o uso de Bavinck, que faz da literatura de sabedoria da Bíblia, ok? E ele vai falar que Bavinck é extremamente influenciado e usa muito a literatura sapiencial, Provérbios, Jó e outras partes sapienciais da Bíblia também, ok? Mas isso é só curiosidade numérica para nós aqui. Os teólogos quase uniformemente usam Provérbios 8, 22 a 31 que a gente leu, para argumentar a favor da distinção entre Deus Pai e Deus Filho na eternidade em seu relacionamento trinitário, ok? E para identificar a sabedoria com Jesus. Então, você tem aqui a sabedoria falando que estava com Deus Pai, como sendo uma pessoa distinta de Deus Pai, ok? Mas que ela existe eternamente. Então, antes de Deus criar todas as coisas, eu já existia, eu já fui gerada, eu já estava lá. Então,
muitos teólogos usam provérbios para mostrar, então, a relação da Trindade, especialmente do Pai e do Filho. Eu fiz um levantamento aqui, o puritano William Zabrakel, Bavinck, Berkhoff, Bray, Calvino, John Frame, John Gill, Wayne Gruden e muitos outros, eu fiz uma lista gigante aqui, Turretini, eles vão usar provérbios nesse sentido mais trinitário, ok? E aí, o que vocês acham? Dá para usar provérbios 8 no sentido trinitário? Vamos lá, vocês podem comentar aí. Calvino falou, velho. Calvino falou, tá falado, né? Mas é muita gente de peso, né, cara? É embaçado. Muito, Strong, Rod, Turretini, um monte que eu estou citando aqui, que não é muito conhecido. Um monte. Pode falar, Marcelo. Professor, eu estava pensando aqui quando o senhor leu e explicou o verbo, né? Uhum. E eu estava lendo esses tempos sobre a expressão filioque, que dá aquela gestão do eternamente gerado. Eles tiram daqui? Porque, ó, se ele fala que me possui ou me criou no início. Isso. Usa provérbios 8. O filioque é sobre o envio do Espírito. Ah, falei né? errado. Falei errado. A questão do filho ser gerado. Isso, a geração eterna do filho. Mas eles usam mais Salmos 2. Mas Provérbios 8 entra na discussão também. Ok? Mas Salmo 2. Eu não entendo o Salmo 2 dessa forma, eu entendo de outra forma. Mas não tem problema também usar desse sentido também. Ok? Então, começando a entender com a maioria, então, do pessoal. Qual que é o problema aqui? O problema é que o pessoal que é especialista em Antigo Testamento fica doido com isso. Porque o cara vai olhar para o contexto do provérbio e vai falar assim, não tem trindade aqui, não tem Jesus aqui, isso aqui é uma personificação literária da sabedoria. Né? E aí? É um embate. Você ia falar, Marcelo, levantou a mão? Pode falar. Fui eu que levantei. Eu ia falar que se eu entendo aqui, porque o verso 1 está dizendo que quem está falando é a sabedoria. E aí eu tenho que entender que é uma personificação literária que, no meu texto aqui na NVI, eu também preciso ter muito boa vontade para fazer, porque a sabedoria está com letra minúscula. Então, ela não é uma personagem, ela é ali um substantivo. Ela não está sendo tratada aqui como uma pessoa, ela está sendo tratada como um substantivo. Mas só pelos verbos de gerar e nascer, né, dá a entender que... Mas aí isso me dá margem para entender que está falando de alguém. Alguém que é entendido e visto como uma personificação da sabedoria. Aí eu posso entender Jesus. Se eu vejo Jesus como uma personificação da sabedoria, o que eu não sei se vai aparecer em qualquer outro lugar da Bíblia, é preciso que haja uma excelente boa vontade para eu entender que está falando de Jesus aqui. Beleza. Isso aí. O pessoal do Antigo Testamento fica doido, né? E aí? No final a gente vai ver, vocês vão entender como que a gente pode usar isso para falar de Jesus de forma mais bíblica e menos alegórica. Beleza? Bora lá então, bora continuar. A gente está finalizando essa parte de provérbios, a gente vai lá para Colossenses daqui a pouco. Existem 3 formas principais que os teólogos sistemáticos usam provérbios 8. 3. Primeiro e mais importante, além do que a gente viu agora, né, sobre a extinção do pai e do filho. Uso no debate ariano. O que é o arianismo? Alguém responde aí. Oséias, você lembra? É os TJ. Os TJ moderno. Isso, Jesus não ser criado, não divino. Isso, ele não é Deus. Isso. O arianismo vai falar que Jesus é a primeira criatura criada, que ele é a criatura mais importante, mas que ele não é Deus. Então, Provérbios 8 é usado nesse debate gigantesco do arianismo desde o século IV. Por quê? Porque Ario usava Provérbios 8 como base para a sua doutrina. Okay? Ario era um pregador e um diácono de Alexandria muito influente, muito popular, pregava muito, evangelizava muito ali, mas ele começou a falar que Jesus não é Deus, okay? Por causa, e um dos textos principais de Ario é Provérbios 8. Tanto que quando Atanásio vai refutar ele, Atanásio dialoga muito com Provérbios 8. Okay? E aí, desde então,
e aí o arianismo ele vai reaparecendo em outras tradições, né? E hoje em dia é o Testemunho de Jeová, mas todo mundo que fala que Jesus não é Deus está sob influência ariana, a teologia liberal, né? O pessoal ali na Reforma também, vai trabalhar com Provérbios 8. Então, o teólogo sistemático, sabendo dessa teologia histórica, da recepção de Provérbios 8 na história, ele vai, então, trabalhar com a questão do arianismo. Eu citei só alguns exemplos aqui. Bavinck, Berkauer, Calvino, Erickson, Gruden e Rod usam Provérbios 8 para rebater o arianismo. Isso teologia sistemática moderna, né? Se a gente for para trás de Calvino, se perde na infinidade de nomes. Curiosamente, me veio algo à mente aqui. Alguém quer falar? Eu escutei um microfone aí. Não? Curiosamente, antes do debate diário, a igreja nunca teve problema para usar Provérbios 8 como uma tipologia de Cristo. Ok? Quando eu li Justino Mártir cita Provérbios 8 extensamente, fala, ó, aqui é Jesus, e não está nem aí, ele nem tem na cabeça dele as categorias de Jesus é a primeira criatura criada. Jesus é a sabedoria de Deus e pronto, acabou. Né? Então, a igreja nunca teve dificuldade de aplicar Provérbios 8 a Jesus, porque Jesus é a sabedoria de Deus, Provérbios 8 fala de sabedoria, nada mais certo do que falar que ele é Jesus também. Mas voltando aqui, segunda forma como os teólogos sistemáticos modernos usam Provérbios 8, para falar da doutrina da criação. Okay? Não está falando da criação aqui? Sabedoria criou todas as coisas. Estava lá quando Deus criou todas as coisas. Então, quando eles vão tratar da teologia da criação, John Frame, Bavinck de novo, Garrett, John Gill, Turretini, Karl Barth e muitos outros, tem uma lista grande aqui, eles vão, quando trata da doutrina da criação, vão usar Provérbios 8, e terceiro lugar, para falar do uso da doutrina dos decretos de Deus, da revelação geral e especial, ok? E dos atributos de Deus. Bavinck, Turretini, Karl Barth, Tillich, e aí por aí vai. Então, debate sobre arianismo, divindade de Jesus, criação e revelação, decretos e atributos de Deus. É assim que os teólogos sistemáticos usam Provérbios 8. Como que o teólogo bíblico usa Provérbios 8? Se for um cara que só no Antigo Testamento, ele vai falar assim, ó, isso aqui é uma personificação literária da sabedoria de Deus. Basicamente é isso. Não fala sobre Jesus, e é só isso que faz, sobre algum atributo de Deus sendo personificado aqui. Tudo bem? E aí, como que a gente entende, então, esse desenvolvimento? O problema do teólogo do Antigo Testamento, que fica só no Antigo Testamento, né, e aí o judeu, o liberal, etc., etc., é que eles não vão fazer o movimento da teologia bíblica de ir para o todo da Bíblia. Okay? E a gente vai fazer esse movimento agora. Abram comigo lá em Colossenses, capítulo 1. Os eruditos do Novo Testamento vão identificar Provérbios 8 em algumas passagens do Novo Testamento. João 1, do 1 ao 18, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 8, Hebreus 1 e Colossenses 1. Para mim, a mais importante talvez seja 1 Coríntios 1, que fala literalmente, né, Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas também Colossenses 1 é muito criptografado aqui, mas é muito claro depois que você entende o uso aqui em Colossenses 1. Nossa, vai dar 9 horas, já estamos encerrando aqui a parte gravada. Mas, pode falar, Diego, pode falar. Essas interpretações através de alusões, quando não é uma citação direta, não se torna uma interpretação perigosa para o texto. É claro que tem todo um critério interpretativo do uso do Antigo Testamento no Novo. Mas quando você, por exemplo, não é uma citação direta à questão, por exemplo, de Hebreus, ou como você falou, de 1 Coríntios, são alusões, né? Ou eu estou enganado? São citações diretas? Não, são porque pode falar. São ecos. Esses ecos,
como eu lembro até que você falou na sua aula de Novo Testamento, que eu estou acompanhando, é, às vezes é 2 palavras que você tem no versículo, 1, 3 palavras. Isso não nos leva a querer enxergar demais no texto, algo que às vezes o autor do Novo Testamento nem tinha em mente. É claro que você vai ver todo o trabalho do Bill, né? Tem um livretinho dele, esqueci o nome, você até citou ele aí, que ele usa até o texto de Oséias lá na interpretação de Mateus. Isso. E não é meio complicado fazer essas interpretações assim, porque às vezes o autor do texto nem quis falar isso, nem tinha isso em mente. É claro que ele tem toda aquela visão, né, panorâmica, uma visão maior, que o Greg Bill fala sobre isso no livro dele e tal. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim, uma ótima pergunta. E é muito importante porque é perigoso, sim, né? Mas você precisa validar a sua interpretação. Então você fala assim, aqui tem um eco de Provérbios em Colossenses 1. Você vai precisar mostrar qual que é a sua evidência para isso. Se a sua evidência for forte, se o seu argumento for cumulativo, for ter um peso, e não entrar em contradição com a Bíblia, com alguma doutrina, beleza. Mas se você... Aí você tem duas falácias exegéticas que o Carson aponta no livro dele, né? Uma se chama paralelomania e a outra se chama paralelofobia. Paralelomania, você tem a mania de achar paralelo em todo lugar, ok? Isso é perigosíssimo. E paralelofobia, você ter medo de achar paralelos no texto, ok? Quando eu fui analisar Provérbios 8 em Colossenses 1, e aí, o que eu fiz? Eu analisei Provérbios 8 em como ele foi usado no judaísmo, da literatura apócrifa e em toda a literatura judaica, né? E aí você tem ali 10 paralelos com a interpretação judaica de Provérbios 8 e com Colossenses 1, do 15 ao 20. 5 versículos, você tem 10 paralelos. Então, é uma evidência muito esmagadora. Porque você tem paralelo para tudo o que Paulo está falando aqui, você tem um paralelo no judaísmo interpretando Provérbios 8. E por que isso é relevante? Porque a heresia aqui em Colossenses é uma heresia essencialmente judaica. Okay? Eu defendo que é um judaísmo místico, e aí já vou entrar nisso rapidinho para vocês terem uma ideia. Eu comentei isso, né, na aula de Colossenses, não lembro, de Panorama do Novo Testamento. Comentei? Valeu, Marcelo. Eu não lembro. Mas, eu não assisti ainda, Tá, quando eu dei introdução ao Colossenses, eu devo ter falado brevemente sobre isso. Mas o que é o judaísmo místico? O judaísmo místico, assim, em 1 segundo, resumindo milhões de páginas, é o seguinte: é você ter um asceticismo rigoroso contra o seu corpo, jejuar muito, mortificar muito o seu corpo de forma física. Deus, a partir disso, vai te dar uma visão do céu, e nessa visão do céu você vai participar do culto dos anjos, e quando você participa do culto dos anjos vendo Deus, você vai adquirir o quê? A verdadeira sabedoria. Isso é o judaísmo místico, que chama de Merkavá, que é uma tradição ali do século I. E essa heresia que entra aqui em Colossenses. Então, ok, Jesus é o Messias, tem que acreditar em Jesus, mas você precisa ter essa experiência mística. E vocês veem que Colossenses 2 tem todos esses elementos do judaísmo místico lá em Colossenses 2. Culto dos anjos, né, visões, etc, etc. E aí, a cristologia sapiencial de Colossenses é muito forte. Colossenses 1:9, a gente precisa estar cheio da sabedoria do entendimento que é dado pelo Espírito, alusões aí às 11, que ali é o Messias que tem a sabedoria. Colossenses 2, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que Paulo está falando? Olha, você não precisa subir ao céu para ter sabedoria. A sabedoria desceu, e agora todo mundo que crê nele, não somente um grupo bonitinho de crente que se mortifica, todo mundo que crê nele tem a verdadeira sabedoria. Ok? Então, no background de Paulo, ao lidar com esse tema da sabedoria de forma herética aqui em Colossenses, é muito natural que Provérbios 8 vai aparecer em algum momento. Não é uma coisa assim fora de contexto. Paulo está falando lá em Efésios sobre a igreja, e o cara falou que ali é Provérbios 8. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Apareceu a palavra criar lá. Não, está falando de Provérbios 8. Não é isso. Entendeu? Existe uma evidência cumulativa. Então, Colossenses 1, 15 ao 20. É um cântico, um poema de exaltação a Cristo. Verso 15 ao 17 fala da supremacia de Cristo sobre a criação.
verso 18 ao 20 sobre a supremacia de Cristo na nova criação, que é a igreja. Ok? Então, cada palavra que Paulo vai falar assim, aqui tem um paralelo da interpretação judaica de Provérbios 8. Então, ó, a sabedoria é a imagem de Deus invisível, aqui Cristo é. A sabedoria primogênita sobre toda a criação, Cristo é. Na sabedoria foram criadas todas as coisas, aqui é em Cristo. Tudo foi criado pela sabedoria, Colossenses 16. A sabedoria, verso 17, existe antes de todas as coisas. Na sabedoria tudo subsiste. E por aí vai, né? É a sabedoria que reconcilia o homem, a Deus com os homens, o homem com Deus. A sabedoria é o templo, é onde Deus habita, a Colossenses 19. Eu estou falando sabedoria para vocês terem uma ideia. Existem 10 paralelos, que está lá no meu artigo, entre Provérbios 8, na sua interpretação judaica, e Colossenses 1, na sua interpretação aqui no contexto de Colossenses. Ok? Então, na minha leitura, Provérbios 8 é um tipo de Cristo. Ok? Cristo, ele é dito claramente em 1 Coríntios, que é a sabedoria de Deus. Então, quando a sabedoria aparece no Antigo Testamento, ela é um tipo de Cristo, ela aponta para Cristo. Naturalmente, Provérbios 8 é um tipo de Cristo também. Só que no tipo, você sempre tem limitações. Sempre. Ok? Lá, a sabedoria é personificada como uma mulher. E aí não quer dizer que Jesus é uma mulher, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? O antítipo, o cumprimento, que é Cristo, ele sempre ultrapassa infinitamente o tipo, que é apenas uma sombra. E Colossenses 2 também vai falar que o Antigo Testamento é uma sombra de Cristo. Ok? O que isso muda na nossa leitura? Muda tudo. Se Provérbios 8 forma uma subestrutura aqui em Colossenses 1, 15 ao 20, e a evidência é esmagadora, não tem como escapar dela, muda a nossa leitura de Colossenses 1. Como? Vou usar só os 3 primeiros versos, verso 15, 16 e 17, só para vocês terem uma ideia de como isso vai mudar a nossa leitura de Colossenses 1. Quando você lê Colossenses 1, 15, você vai ler lá, ele é a imagem de Deus invisível. O que primeiro te vem à mente aqui como influência? Gênesis 1, 26. Não está falando Adão não é a imagem de Deus? É ou não é? Obviamente. Então, num primeiro nível, parece que Paulo está fazendo alusão em Gênesis 1, 26, e ele está. Ok? Ele está. Uma cristologia adâmica aqui. Quando fala assim aí no verso 15, o primogênito sobre toda a criação. Aqui é uma alusão ao Salmo 89, 27, que fala de Davi. Okay? Não está falando que Jesus é a primeira criatura criada, está falando que ele é o primogênito. O que é o primogênito no Antigo Testamento? É aquele que herda a herança do pai. E aí você tem vários twists no Antigo Testamento de primogênito que não é o primeiro filho. Israel é chamado de o primogênito de Deus, lá em Êxodo 3, mas não foi a primeira nação a existir. Né? Davi é chamado do primogênito dos reis da terra, lá no Salmo 89. Ele não é o primeiro rei da terra, ele não é o primeiro rei de Israel, Saul foi, e muito menos o primeiro filho de Jessé, ele era o último filho de Jessé. E por que Davi é chamado de primogênito? Porque ele herda, ele é o rei sobre Israel. Ok? Então aqui Jesus como primogênito sobre toda a criação não quer dizer que ele é o primeiro criado, quer dizer que ele herda toda a criação. Ok? E aí você está lendo aqui, Colossenses 1, 15 ao 20, associar um leitor bíblico esperto e atento. Você lembrou de Gênesis, lembrou de Davi, que ele herda todas as coisas, mas aí a gente tem uma dificuldade aqui. Por quê? Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. E aí a sua cabeça faz assim, ó. Estão entendendo? A dificuldade aqui. Como que aqui você tem a humanidade de Cristo como o novo Adão e o novo Davi, o rei de Israel. E como que a humanidade de Cristo aponta para ele como criador, para a divindade dele, se você pensa em categorias sistemáticas, você não está errado em pensar assim. Ok? O que o meu artigo vai apontar? Vai apontar o seguinte, que existem níveis de influência aqui. Você tem Gênesis 1, você tem o Salmo 89, mas por trás disso você também tem Provérbios 8. Então, Provérbios 8, a sabedoria como criadora, e ela como imagem de Deus e como primogênita no judaísmo, aí faz todo sentido Paulo emendar. Ele é a imagem de Deus, o primogênito, porque ele criou todas as coisas. Estão entendendo
os níveis de nuance, de influência sobre Paulo aqui. E é muito comum, todo judeu que pensava em Gênesis 1 lembrava de Provérbios 8, na época de Paulo. Toda a literatura judaica que cita Provérbios 1, Provérbios 8, cita Gênesis 1. Porque Provérbios 8 está construído em cima de Gênesis 1 e 2, como eu já falei para vocês. Então, na mente de Paulo, se a gente consegue reconstruir alguma coisa aqui, ele vai lembrar das duas coisas. Ele vai lembrar de Adão e vai lembrar da sabedoria de Provérbios 8. Ele vai lembrar de Davi e ele vai lembrar também da sabedoria de Provérbios 8. Porque ele está dialogando e refutando o judaísmo da época dele, e ele está inteirado da literatura judaica da época dele. Então, se você lê isso sem o contexto de Provérbios 8, é muito difícil você entender como a humanidade de Cristo cria todas as coisas, porque a humanidade de Cristo não cria todas as coisas. A humanidade de Cristo não é eterna. A humanidade de Cristo ela é criada, ok? Quando Jesus encarna ali no ventre de Maria. É a divindade dele que cria todas as coisas. Alguém levanta a mão? Diego? Pode falar. Então, você está dizendo que, o que você esteja dizendo, mas é possível que nós estejamos, ao ler Colossenses 1, nós estejamos negligenciando Provérbios 8, porque tudo nos remete diretamente a Gênesis 1, e a gente não está errado, porque Paulo e toda a literatura judaica ali ao entorno de Paulo, quando olhava para Provérbios, lia Gênesis junto. É como se os dois estivessem juntos. Uhum. E aí, com o tempo, foi se perdendo esse tipo de analogia, essa ligação. A gente deixou de ligar os textos, é isso? Como se fosse isso? Isso mesmo. E aí, os teólogos sistemáticos, vamos incluir todo mundo aqui, né? Nós, como teólogos sistemáticos, a gente vai dar coerência para o ensino bíblico, a gente precisa, olha, a distinção de Niceia, ela é completamente necessária. É a distinção de Constantinopla, você distinguir, então, em linguagem filosófica, em linguagem aristotélica, uma essência e três pessoas. Ok? Isso é ortodoxia, isso nunca pode... Se você negar uma coisa dessa, você cai em heresia, sua alma é perdida, você vai para o inferno mesmo. Você vai criar um ídolo. Ok? Mas entendo que os autores bíblicos não tinham necessariamente a linguagem de hipostases e de ousia, de essência de pessoas. Quando Paulo olha para Cristo, uma pessoa, duas naturezas. 100% homem, 100% Deus. Mas as coisas se intercalam. E isso acontece em todo o Novo Testamento. Ok? Então, Jesus é a imagem de Deus, ele é o primogênito, mas ele criou todas as coisas também. Porque é uma pessoa só, com duas naturezas. Então, o teólogo sistemático ele precisa estar atento a isso, a essas nuances de sentido que o teólogo bíblico vai ter. Aí o teólogo bíblico ele precisa da teologia sistemática para ele não cair em heresia. Ok? Então, eu tenho uma teologia sistemática. Então, é um círculo, né? A teologia sistemática influencia a teologia bíblica influencia a teologia sistemática. Então, olha, eu não posso sair dessa categoria de três pessoas e uma essência, duas naturezas e uma pessoa. Né? Vamos trazer para a cristologia aqui. Duas naturezas e uma pessoa. Mas aqui você tem uma linguagem que se intercala. Né? Imagem de Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, aponta para a humanidade de Cristo na influência de Gênesis e de Salmos, na influência de Adão e de Davi. Mas também aponta para a divindade com a influência de Provérbios 8. Ok? Porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis, invisíveis, etc, etc. Ok? Eu gostaria de trazer muito, analisar Provérbios 8, judaísmo e Colossenses 1:15 inteirinho com vocês, mas eu vou parar por aqui na nossa exposição, só para vocês, então, perceberem as nuances de sentido que a exegese bíblica traz e que não contradiz de forma alguma a teologia sistemática, mas que o teólogo sistemático precisa estar atento para isso e o teólogo bíblico precisa encaixar isso num todo coerente. Então, o teólogo lá do Antigo Testamento que fala que Provérbios 8 não se aplica a Jesus, ele está perdendo essa riqueza. Ele não está errado em falar assim, aqui está falando de a sabedoria literária. Mas ele perde
a riqueza que é o todo coerente bíblico, toda a história da tradição, que vai entender que aqui é um tipo de Cristo. E o teólogo sistemático, por outro lado, se ele já vai assim impondo a sistemática dele sobre o texto, ele vai perdendo essas nuances. E aí, se eu perguntar para o teólogo sistemático que não prestou atenção nisso, olha, mas como que a humanidade de Jesus, como imagem de Deus e como primogênito, cria todas as coisas? Entendeu? Não tem como explicar isso. Porque o teólogo sistemático vai pensar, a humanidade de Cristo é uma coisa, a divindade dele é outra, ainda que seja uma só pessoa, ainda que seja uma união inquebrável e eterna, mas é a divindade de Cristo que cria. Tá, ok, Provérbios 8 é o pano de fundo aqui, solucionamos todos os nossos problemas. Ou criamos muitos outros, né? Pessoal, eu vou então encerrar a gravação aqui. Não deixem de ler o texto lá, porque talvez vai ficar mais explicadinho quando vocês lerem. E aí a gente volta em fevereiro, se Deus quiser. Se o professor não enlouquecer com tanta coisa para fazer, a gente volta em fevereiro com Calvino. Compre as institutas, qualquer uma que vocês acharem aí. Eu tenho a primeira versão dela impressa, porque eu uso ela no Logos, mas eu vou gastar um dinheirinho aqui agora, virada do ano, para comprar ela em versão impressa também, para a gente voltar estudando João Calvino no ano que vem. Beleza? Deixa eu só então interromper a gravação. O pessoal que fica, então, Deus abençoe vocês. Não deixem de cogitar em estudar conosco aqui. Interrompendo a gravação.